Agora vamos estar analisando aqui o algoritmo de iluminação escolhido foi o Bubble Sort, método bolha, né? Para a gente estar estudando aqui, entendendo. Aqui a gente tem uma imagem do pseudocódigo do algoritmo, né? Então a qualidade está mesmo, mas creio que dá para entender. Basicamente, vamos imaginar que a gente tem um vetor aqui de algumas posições e a gente tem um vetor aleatório. Eu acho melhor eu explicar já com esse vetor aqui de exemplo para a gente entender o que o algoritmo faz, né? Esse i é cada interação até o tamanho do vetor. E o que ele faz? Basicamente, dentro desse se aqui, ó, ele entra no se e no troca, porque a operação de verdade é no troca aqui, né? Isso aqui é só uma verificação. Se eu tiver, vamos supor, na primeira interação aqui, né? Se eu tiver esse 9 maior do que o próximo, o que eu faço? Eu pego o 9 e troco ele de lugar com esse mais um, entendeu? Que já cai aqui também para a gente entender o teste de mesa com os 10 elementos, né? Aí aqui, ó, eu troquei o 9, beleza? Show. A primeira foi feita. Uma operação na primeira interação, né? Vamos esclarecer aqui, ó, que eu fiz isso primeiro aqui. Eu entrei nesse primeiro e agora eu tô aqui. Agora eu vou fazer de novo. Vou continuar percorrendo com 9. Aí o 9 eu percorro agora, comparo com esse aqui. O 9 é maior que o 7? É. Aí eu não troco. Eu mantenho ele. Aí eu verifico o próximo. O 9 é maior que 1? É maior que 1. Eu troco ele de posição. E assim eu vou fazendo até a última interação do J. Na última interação do J, eu garanto que o maior elemento tá na última posição. Entendeu? Eu garanto. Na última interação do J, dentro da primeira interação do I, eu garanto que o maior elemento está na última posição, beleza? Teste de mesa aqui, ok. Eu vou fazendo essas trocas aqui, comparando se é maior ou se é menor. O que a gente tem então? A gente tem a invariante, que eu tenho que ao final da 40ª iteração externa, os k maiores elementos estão nas últimas posições do vetor. Então, se eu tiver na iteração i igual a 5, eu consigo garantir que os últimos 5 elementos são os maiores do vetor. Beleza? Acho que ficou bem claro isso. Se eu tiver na interação i46, eu garanto que os 46 últimos elementos são os maiores desse vetor. Agora a gente vai aqui para a demonstração de correção desse algoritmo, né? Que é uma coisa muito mais descritiva do que a gente estava acostumado das outras partes lá da 2.3, por exemplo, que a gente provava descritivamente, não como é a mesma palavra? Um texto, né? Dissertação. Agora é mais uma dissertação do que matemática pura em si, né? Não que isso não seja matemática. A gente tem o nosso caso base aqui, que fica na mesma coisa lá, que é o valor da variável. A gente não tem aquela atribuição padrão de i, de j, mas a primeira coisa aqui é que i igual a 1. Então é o que a gente usa de caso base, entendeu? Na primeira interação. A interação é igual a 1, então eu garanto que o maior elemento vai estar na última posição, na primeira interação. Eu suponho, a minha hipótese, isso aqui, eu suponho que na 40ª interação eu vou ter os k últimos elementos ordenados. Isso também que é aqui, ó, a nossa invariante do laço que a gente
Isso é a prerrogativa para o nosso algoritmo funcionar. Só que agora a gente quer provar que isso é verdade para todo K mais um. Na K mais um ésima iteração, teremos K mais um últimos elementos ordenados, beleza? Como que a gente vai chegar nisso aqui? Vamos desenhar um vetor aqui, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. Inclusive para mim, né? Para me organizar melhor aqui. A gente tem um vetor aqui de algumas posições. Eu tenho aqui de 1 até K, por exemplo, aqui. Eu sei que isso tudo aqui está ordenado, beleza? Isso aqui está ordenado. Eu vou chamar esse lado, deixa eu apagar aqui. Eu vou chamar esse lado aqui de A. Pode ser? E esse lado aqui de B, que não está ordenado ainda. O que que eu sei aqui? Por hipótese, eu sei que qualquer elemento de B aqui é menor do que K. Qualquer elemento de B é menor do que K, porque se fosse maior, ele estaria ordenado. Então eu sei que na késima iteração mais um, o que o nosso algoritmo faz? Se for maior, ele vai jogar para o final. Então, considerando esse vetor aqui, porque ele é um n-1, considerando esse vetor aqui, ele vai jogar para o final. Só que quando ele jogar para o final, ele vai esbarrar no K. Então, ele vai ser esse K mais 1 aqui. Ele vai ser esse K mais 1. Então, eu garanto que na késima primeira iteração, eu vou ter os K mais 1 ordenados. Porque o K eu já sei. E não tem como ele ir para outro lugar que não seja esse aqui. Porque se ele é o maior, ele vai ser a última posição. Essa é a última posição do vetor, que é a posição K mais 1. Como a gente queria demonstrar. Ficou claro? Às vezes eu falei muito rápido porque eu fiz essa mesma coisa aqui várias vezes, mas com o vetor desenhado para mim ficou bem mais claro, né? Que aqui eu tenho de 1 a K, isso aqui tá pela invariante do laço lá, tá confirmado que isso é verdade. Eu tenho esses confirmados que são os maiores e que essa parte do B aqui não está ordenada. Só que por hipótese eu sei que qualquer elemento de B é menor do que esse K. Não pode ser maior, porque senão ele estaria ordenado. Então, na próxima iteração K mais 1, ele vai ser o elemento K mais 1, vai estar ordenado. Porque se esse é o K, esse é o K mais 1. Entendeu? Agora, a gente vai para a parte da complexidade, do melhor e do pior caso. Em todos os cenários de ordenação, o melhor caso que a gente tem, pelo menos, melhor não, né? Em todos não. No Bubble Sort, o melhor caso que a gente tem é se a lista já tiver ordenada. Se a lista já tiver ordenada aqui, ó, se isso aqui já tiver feito, se isso aqui não for verdade, ele não entra aqui. Então eu faço zero operações. Zero operações. Porém, se a lista não tiver... Perdão. Esse é o melhor caso. Zero operações. Zero operações. É o melhor caso. O pior caso, nesse sentido aqui, é se a lista tiver ordenada invertida. Se o maior elemento estiver na primeira posição, o segundo maior na segunda posição, porque eu vou ter que fazer n-1 ao quadrado. n-1 ao quadrado. É isso?
Exatamente isso. Eu tenho menos 1 ao quadrado no pior caso dessa ordenação. Espero que tenha ficado claro a demonstração do algoritmo Bubble Sort. Ele não é um algoritmo muito eficaz, né? Porque percorrer essa quantidade, fazer essa quantidade de iterações para um laço externo, mas ele funciona.